Pessoal do primeiro ano de informática e de eletrônica, eu estava dando uma olhada na lista de exercício e achei interessante um exercício que tinha lá e vou ajudá-los a resolver, né, nesse vídeo. O exercício é esse aqui, ó. Eu coloquei como comentário aqui: fazer um programa para ler 10 números digitados pelo usuário. Pede 10 números para o usuário usando a estrutura de repetição, por exemplo, do comando para. E aí ele fala o seguinte, ó: calcule a soma e a média dos valores lidos e mostre para o usuário. Eu não vou calcular os dois, tá? Eu vou fazer primeiro a soma dos 10 números. Então vamos lá, ó. Primeiro, eu tenho que ter uma variável contador, né? Que vai ser utilizada para contar quantas vezes o laço de repetição está sendo executado. Então, contador do tipo inteiro. E vou criar uma variável real do tipo soma, tá? Por exemplo, o nome dela é soma e ela vai ser do tipo real. Por quê? Porque eu vou digitar números, né? Também do tipo real. Pode ser que eu digite números do tipo real. Então, como que ficaria isso aqui? Então, vamos aqui, ó. Para contador de 1 até 10, faça. Tem um passo, né? Passo 1, faça. O que eu vou fazer agora? Bom, o contador ele já vai contar quantos números eu vou ler, de 1 até 10. Certo? Essa é a quantidade de números. Vou pedir para o usuário digitar um número. Ó. Escreva, ou escreval, né? Digite um número. Tá? E aí eu tenho o comando leia para ele ler o número que ele digitou. Esse número que eu li, o primeiro, está dentro do laço de repetição, então ele vai fazer isso 10 vezes. A primeira vez que ele passar é o primeiro número que eu estou lendo. O primeiro número que ele lê, eu vou pedir para ele somar nessa variável soma. Então, a variável soma é igual a ela mais o número que eu acabei de digitar. Ou seja, eu digitei o primeiro número, esse primeiro número soma ele na variável soma. Tudo bem? Gente, só para deixar claro aqui, eu vou ter agora aqui, eu vou até tirar esse espaço aqui, porque senão ele vai ficar criando o caso aqui. Aqui, ó, fim para. Depois disso, eu vou pedir para ele me mostrar o resultado que deu da soma. Então, ó, escreval, soma dos números digitados igual. Aí eu vou pôr aqui uma vírgula e a variável soma. Vamos ver esse programa rodando então, ó. Rodar. Primeiro número, 1. Opa! O que é isso aqui que eu coloquei? Número, variável soma, leia número. Ah, aqui, ó. Ficou faltando um tracinho aqui. Então, a atribuição, soma é igual a soma mais número. É bom acontecer esses erros, porque a gente vai acostumando, né, a tirar erro de programa. Então, você viu, eu estou digitando agora, eu também, né, até o professor erra, e é natural que vocês errem também. Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá. Por exemplo, primeiro número, 2. O segundo, 2. 2 e 2. Se eu somar todos esses, você percebe aqui, ó, que o valor da variável soma já é 8, que é 2 mais 2 dá 4, mais 2 dá 6, mais 2 dá 8. Mais 3. Ó, 11. Aqui, ó. Tá vendo onde o mouse está parado aqui? 11. Mais 4, 15. Mais 5, 20. Tá vendo? E o contador tá valendo 8, é o oitavo número. Agora, nono e décimo. Certo? Olha lá, ó. 24. Ou seja, se eu somar todos os números que eu digitei aqui, ó, ele vai dar, todos os 10 números, a soma dele dá 24. Certo? Albert, você poderia melhorar isso aqui para eu saber qual é o número que eu estou digitando? Digite o... fecho aspas, a variável contador diz qual é o número que eu estou digitando, então primeiro, segundo, aí eu vou colocar aqui, ó, uma abreviatura de primeiro, ó. Quer ver só agora como é que fica isso? Vamos rodar, ó, executar, rodar. Digita o primeiro número, segundo, terceiro, quarto,
quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo. Olha lá, a soma de todos esses números que eu digitei é 38. Agora eu vou te falar o seguinte, e se eu quisesse mudar esse programa de tal forma que, utilizando o comando enquanto, eu fizesse o seguinte, mudasse aqui o enunciado do exercício, ao invés de ler 10 números, ler N números, vários, eu não estou dizendo quantos. Então, aqui para esse caso aqui, ó, esse comando para que eu utilizei aqui, ó, eu já não conseguiria mais resolver com esse, né, com o comando para isso daqui. Até consigo, eu consigo fazer, por quê? Porque eu vou fazer uma gambiarrazinha aí para ele funcionar. Mas vamos utilizar, então, a estrutura de repetição do comando enquanto para isso. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, escreva, ó, deseja iniciar a soma? Eu vou fazer essa pergunta para ele. E aí eu vou escrever aqui, ó, ele vai digitar 1 para sim e 2 para não. Isso aqui são as possíveis respostas que ele vai poder me dar através dessa pergunta que eu estou fazendo. E aqui, ó, leia resp. Essa minha variável resp, eu vou criá-la como inteiro. Você percebe que no exemplo que eu dei na apostila de vocês, eu criei lá uma variável resp do tipo caractere para o cara responder ou S ou N. Aqui não, eu estou criando como inteira, que ele vai responder 1 ou 2. Então, o que ele fez? Eu iniciei a variável que vai controlar o laço aqui agora. É a resposta do usuário que vai dizer se ele tem que digitar número ou não. Então, eu vou colocar assim, ó, enquanto a variável resp for igual a 1, faça. Faz o quê? Aí, olha, eu posso até pegar esse trechinho aqui de programa, ó, Ctrl+C e jogar ele aqui dentro. Vai fazer o quê? Ele vai ler um número, tá? Vai pedir a digitação de um número, eu vou digitar esse número e aí ele vai somar esse número. Só que, como é que vai ser controlado esse laço de repetição? Pela resposta que o usuário deu aqui, ó, não é mais por contador. Então, o que eu faço? Aqui eu tenho que perguntar se ele quer continuar a digitar número. Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, só que aí eu vou mudar essa pergunta agora aqui, só que o leia resp ainda, tá? Deseja continuar a soma? Se ele continuar respondendo que sim, vai continuar. Fim enquanto. E aí depois aqui embaixo ele vai também me mostrar o resultado da soma desses números que eu digitei, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, tá? Copiei para cá e vou deixar esse resultado aqui. Agora, usando a estrutura de repetição do comando enquanto, de tal forma que o usuário vai definir quantas vezes ele vai, quantos números ele quer somar. Eu vou fazer para 3 só. Funcionaria para 10, para 100, para 1000, para quantos eu quiser. Então vamos testar o programa agora aqui, ó. Executar, rodar o algoritmo. Você quer iniciar? Sim, quero. Olha lá, digite o 0 número. Só por que está 0? Porque eu não estou mais usando a variável contador e eu esqueci de tirar ela daqui, ó. Eu não precisava ter ela aqui. Eu poderia criar uma variável contador, iniciando de 1 aqui, para eu fazer esse controle aqui, tá? Vou até parar. Vamos parar o programa aqui, ó. Vamos mudar isso aqui, ó. Vamos tirar essa mensagem aqui, que senão ele vai jogar. Digite. Ou então fazer o seguinte. Vamos criar o contador aqui para você ver também, ó. Contador recebe 1. Depois que ele faz isso, contador recebe contador mais 1. Só para ele saber qual o número que ele está digitando. E agora, veja bem, é o número que o usuário está digitando é que está sendo somado. Olha essa linha aqui, hein? Não é mais o valor da variável contador, como eu tinha aqui em cima, que está sendo somado. Olha bem, vamos rodar aqui agora. Executar. Então, vamos lá. Quer iniciar a soma? Sim. Digita o primeiro número. Então, digitei 1.
Quer continuar? Olha aí, ó, quer continuar agora. Sim, eu quero continuar. Então digita o segundo número. Vou digitar 2. Quer continuar? Sim, eu quero. Então digita outro número. Vou digitar 3. Então a soma desses 3 números que eu digitei tem que dar 6. Agora eu vou responder que não, ó, 2. E o resultado, soma dos números digitados é 6. Ou seja, vamos avaliar isso aqui, ó. A primeira vez, deseja iniciar o programa? Eu respondi que sim. Se eu respondi que sim, o valor dela é 1, né? Porque aqui, ó, 1. Então, se enquanto for 1, vai fazer isso aqui. E a variável contador está valendo 1. Escreva, ó, digite o 1. Esse 1 está vindo aqui, ó, do primeiro aqui, ó, com primeiro número. Li o primeiro número. O primeiro número que eu digitei foi o número 1 aqui, ó. Esse número 1, que é o número que eu digitei, foi somado na variável soma que estava valendo 0. 0 mais 1 dá 1, é o novo valor da variável soma. Então a soma está valendo 1 até agora. Contador igual a contador mais 1, ou seja, vai passar para o segundo, e aí ele pergunta, você quer continuar? Se eu respondesse que não, o contador não teria problema, está valendo 2, porque ele não ia continuar mesmo, ele ia voltar aqui em cima e ia responder aqui, ó. Resp é igual a 1? Não é igual a 2, que eu falei que eu não quero mais, aí ele ia sair. Como eu respondi que sim, que eu queria, ele leu a resposta, veio aqui em cima, pediu o segundo número. O segundo número, ó, eu digitei aqui o número 2. 2 com 1, que eu já tinha digitado anteriormente aqui, ficou 3. E assim por diante. Por isso que o resultado final deu 6, porque o último número que eu digitei aqui foi o número 3. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Eu usei aí primeiro para fazer a soma de 10 números digitados, e aqui, esse trechinho de programa aqui agora, é para exemplificar para vocês, vou até deixar aqui, ó, mais visível aqui, para vocês verem como é que funciona o negócio. Essa parte de cima aqui está calculando, fazendo a soma de 10 números digitados pelo usuário, e esse trecho aqui de baixo, ó, vou até colocar o comentário, somando vários números digitados pelo usuário. Aqui, então, ler 10 números digitados pelo usuário. Então, tem os dois exemplos aí. Aqui em cima eu deixei como comentário, tá, gente? Não, é só para isso aqui funcionar, bastaria eu tirar, né? Vou até tirar aqui, ó. Tiro essa, e aí o programa passa a funcionar esse trechinho aqui também, ó, tá? Então aí, ó, esse trecho de cima faz o usuário digitar 10 números e eu somar esses 10 números e mostro o resultado, e esse aqui de baixo vai fazer a soma de N números, de vários números. Eu não disse a quantidade, então eu tenho que usar o enquanto. Gente, boa sorte aí para vocês nos estudos, e aí com esse segundo exemplo eu termino o para e o enquanto agora, tá bom? Boa sorte!